Olá, gente querida! Hoje é sexta-feira, dia 29 de janeiro. Hoje nós concluiremos o discurso de Jesus em parábolas do Evangelho de Marcos. O texto de hoje é de Marcos 4, de 26 a 34. A parábola da semente que germina sozinha e a parábola do grão de mostarda. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: O reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra, por si mesma, produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e, por fim, os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: Com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que, ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender. E só lhes falava por meio de parábolas. Mas, quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, muitos estudiosos do mundo da Bíblia já apresentaram milhares de teorias sobre por que Jesus falou em parábolas. Talvez um dos estudos mais completos sobre as parábolas e, sobretudo, sobre por que Jesus utiliza parábolas foi o estudo de um exegeta alemão chamado Joaquim Jeremias. Não vamos entrar no mérito. Tem uma dimensão sapiencial, pedagógica? Claro que tem. Mas provavelmente também tenha uma dimensão de embate, de confronto. Isto é, o discurso em parábolas, Jesus o fez diante dos doutores da lei, dos fariseus, daqueles que se opunham à sua pregação. E Jesus está dizendo: há pessoas que assumem a atitude do fechamento, do endurecimento, do enrijecimento do coração e, por isso, não podem compreender com simplicidade aquilo que Jesus quer dizer. E há outras pessoas que são muito simples, até analfabetas, muito humildes, sem formação acadêmica nenhuma, mas têm uma abertura interior, uma abertura existencial e espiritual tão grande que são pessoas capazes de acolher a novidade do reino de Deus, já que Jesus, quando quer falar sobre o reino de Deus, ele nunca teoriza. Jesus não faz uma dissertação sobre o reino de Deus. Jesus diz: o reino de Deus é parecido com. O reino de Deus se assemelha a. Isto é, o reino de Deus é essa realidade tão grandiosa, tão especial, que nem o próprio Jesus pode elaborar uma dissertação sobre ele. Não há como fazer
teorias sobre o reinado de Deus. É uma experiência da soberania de Deus em nossas vidas. Por isso que Jesus diz, em primeiro lugar, o reino de Deus se assemelha, se parece com esta semente que o homem lançou na terra e foi dormir. A semente cresceu, produziu. E aqui vemos que, por um lado, há uma fecundidade própria na semente, há uma força, uma vitalidade, uma generosidade na própria semente, porque a semente é a palavra de Deus. Mas, ao mesmo tempo, há também uma fecundidade na terra, que somos nós, os terrenos que acolhem a santa palavra. De fato, há coisas muito misteriosas que nós nem sabemos muito bem explicar, nem compreendemos. Nós que exercemos o ministério sacerdotal, quem tem tarefa de coordenação, mesmo leigos e leigas que coordenam grupos pastorais, movimentos, serviços, há em algumas situações coisas que nós não conseguimos explicar. Às vezes nós preparamos, planejamos, organizamos, fazendo tudo como manda o figurino, e o projeto pastoral dá com os burros na água, é um fracasso retumbante. E às vezes, por razões misteriosas que somente Deus compreende, há uma força e uma fecundidade tal na palavra de Deus e na força do Espírito que vai conduzindo a força missionária, a força pastoral, comunidades que começam muito simples, muito pobres, muito raquíticasinhas, muito frágeis, e depois se tornam comunidades sólidas, maduras, com projetos formativos bonitos, com um cuidado muito grande com a caridade, a liturgia bem esmerada, unem belamente palavra de Deus, liturgia e caridade. É tão bonito quando a gente vê o crescimento destas comunidades. Como explicar? Não foi certamente por nossos méritos, não foi porque nós temos os projetos pastorais mais bonitos, mais elaborados, mais organizados, não. A própria palavra de Deus tem uma força tão grande. Ao mesmo tempo, a terra é fecunda, a terra é capaz de gerar vida, isto é, o povo de Deus, pelo batismo, recebeu o dom do Espírito Santo, e essa vitalidade do Espírito Santo é capaz de coisas impressionantes. Então, a primeira parábola quer focar nessa ação misteriosa do Espírito Santo de Deus que faz o reinado de Deus agir, independentemente das nossas capacidades operacionais, das nossas capacidades de planejamento. Então, a palavra é fecunda, a terra é boa, e muitas vezes acontecem os milagres de Deus que nem nós mesmos conseguimos explicar. A segunda parábola quer nos chamar a atenção sobre a pequenez do reino de Deus. O Frei Carlos Mestres tem um livro muito interessante, Flor Sem Defesa. Isto é, a palavra de Deus, às vezes, é esta flor sem defesa, aparentemente sem defesa, tão pequenina, tão doce, tão frágil. É como o grãozinho de mostarda, praticamente invisível, praticamente imperceptível, mas aquele grãozinho de mostarda jogado na terra transforma-se numa plantinha e cresce, e se torna uma árvore frondosa, a ponto de as aves do céu, os pássaros, virem fazer os seus ninhos nos ramos desta árvore. Há um mistério grandioso na força do reino. Nem nós mesmos conseguimos explicar. Então aqui há um contraste bonito entre a pequenez da semente e a grandeza da árvore. Na antiguidade havia, na Bíblia Sagrada existe, na verdade, uma imagem muito bonita sobre os cedros do Líbano. Os pássaros vêm fazer os seus ninhos sobre essa árvore. É como que a palavra de Deus que é capaz, o reinado de Deus que é capaz de convidar todos os filhos e filhas, povos do universo inteiro,
que eles todos se acheguem, que eles todos sejam abrigados debaixo da sombra frondosa e bela do reinado de Deus. Então, os pássaros são símbolo dos povos, dos gentios, dos pagãos, gente de todos os cantos, não somente os judeus, todas as pessoas, todos nós, homens, mulheres, meninos, crianças, idosos, todos são convidados à sombra desta árvore do reino de Deus. Sintamo-nos então convidados, façamos os nossos ninhos, tomemos assento, tomemos espaço. É a soberania de Deus, o reinado de Deus, que exerce o seu poder sobre todos nós. A pequenez da semente, aparentemente imperceptível, pequena, quase sem vida, se transforma numa árvore grandiosa, frondosa e bela. É assim o projeto de Deus, são assim as coisas de Deus. A gente não consegue entender muito e nem consegue explicar tudo, mas que Deus continue, pelo poder de sua palavra, gerando vida, gerando árvores frondosas, capazes de acolherem as comunidades eclesiais missionárias e a todos nós, debaixo de sua sombra. Tanto no livro de Ezequiel, como também no livro do Apocalipse, e é uma imagem belíssima, do templo brota esse rio de água viva que por onde passa. Aí, à beira do riacho, crescem árvores frondosas. Suas folhas servem para remédio, os seus frutos servem de alimento, a sua sombra serve para refrescar o peregrino cansado. É assim o reinado de Deus. Sintamo-nos então acolhidos debaixo desta árvore frondosa, peregrinos cansados que somos, sedentos de Deus, mendigos da eternidade. Que a força da palavra gere vida em todos nós. Um abraço a você. Até amanhã, se Deus assim nos permitir. Eu os abençoo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Recorde que a palavra aquece o coração e a Eucaristia nos lança para a missão. Fique com Deus e até amanhã.